Boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês, com a Juliana Teixeira e com a Mônica Forte. Eu vou primeiro fazer uma descrição minha e aí eu passo a palavra para elas também fazerem uma audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, longos, estou usando uma camisa preta e um fone de ouvido. Eu vou passar para Juliana Teixeira, que é docente do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Piauí e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Ela também liderou a pesquisa Análise das Checagens Lupa e no Fato ou Fake desde 2020 pela Covid. Juliana, você pode fazer sua audiodescrição? Posso sim. Boa noite, gente. Em primeiro lugar, queria agradecer por estar aqui. Eu sou Juliana Teixeira, como já fui apresentada, uma mulher branca, em torno de 37, quase 38 anos, cabelo curto, cacheado, castanho, olhos castanhos também, uma blusa azul marinho. Bom, antes de passar a palavra para a Mônica Forte é coordenadora do programa de pós-graduação em comunicação e linguagens na Universidade Tuiuti do Paraná e professora no Centro Universitário Internacional, na Uninter. E ela também é coordenadora do grupo de pesquisa A Pura Verdade, que também é um podcast. Mônica, boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema tão importante. Eu sou uma mulher branca, com os cabelos castanhos escuros, uso óculos com a maçã escura e estou com uma blusa clara. Perfeito. Bom, gente, nós temos aqui o desafio, né, de falar sobre o impacto da desinformação e as consequências na sociedade e como o jornalista, né, tem o dever, né, de checar a informação antes de passar para frente, de transmitir as notícias, como que isso pode ser feito hoje e principalmente nos veículos também, pensando nos veículos espalhados pelo Brasil, né, de comunidade, com menos recursos e tudo mais. Mas antes de entrar no detalhe do assunto, eu vou pedir para cada uma de vocês contar um pouco sobre o projeto que vocês lideram, que é muito bacana. Quem começa? Juliana, pode ser? Pode ser, sem problemas. Então, como a Fernanda me apresentou, né, eu sou professora do Departamento de Comunicação da UF e faço parte do programa de pós da UFC em Fortaleza. E aí, nesses dois ambientes, né, a gente desenvolve pesquisas e atividades práticas em vários sentidos, mas eu queria destacar aqui a pesquisa que eu estava desenvolvendo, estou desenvolvendo ainda, né? A gente está encerrando agora no Intercom, em setembro, uma pesquisa que a gente está desenvolvendo, eu e o Alisson Viana Martins, que ele é da Federal de Rondônia, a UNIR. Né, a gente vem desenvolvendo essa pesquisa desde 2020, foi um projeto financiado pela CAPES, para a gente tentar entender o perfil das fake news nas agências de checagem. A gente analisou duas agências, a Lupa e a Fato ou Fake, né, Folha G1. Ao todo foram 656 checagens que a gente analisou a fundo lá em 2020, dos meses de janeiro a setembro de 2020. Por que esse período, né? Porque ali na primeira onda foi quando fez a primeira curva, né? Então a gente pôde verificar que foi um momento em que a curva da doença, da Covid, estava seguindo a das checagens. Então, a gente analisou as 656 checagens dessas duas agências sobre a Covid-19. Esse foi o nosso foco, né? E aí a pesquisa se desenvolveu em duas etapas. A primeira, lá inicial, que era tentar identificar sobre o que eram as fakes, as temáticas delas. As duas principais temáticas eram política e morte. A gente pode depois discutir isso com calma, né? E essa primeira etapa foi apresentada no Congresso da Compós de 2021. Em seguida,
nós fomos para a segunda etapa, que foi observar como eram essas fakes, como é que elas eram, as fakes não, como é que eram as checagens. Primeiro a gente viu sobre o que eram as checagens, né? Viu a temática das fakes. E depois a gente começou a ver como eram apresentadas essas checagens, vendo origem, se era de rede social, se eram de veículos tradicionais, formato, se tinha multimídia, se não tinha, o tipo de fonte, se eram especialistas, se eram órgãos oficiais. E aí, essa segunda etapa, a gente pretende, né, estamos aguardando aí o retorno da Intercom, a gente pretende apresentar na Intercom, no congresso da Intercom, que vai acontecer em setembro, na PUC Minas. Mas, enfim, dei só um panorama e a gente segue com a discussão. Então. Mônica. Ok, então, eu sou pesquisadora também e numa das instituições, né, no Uninter, nós começamos com um projeto de pesquisa para iniciação científica. E esse projeto foi ganhando corpo e com minha colega, a professora Karine Moura Vieira, nós desenvolvemos um projeto, ela tem um projeto de pesquisa, eu tenho um projeto de pesquisa, e nós reunimos, desde 2020, nós reunimos os dois projetos e desenvolvemos um projeto integrado. Uma das atividades, e os alunos, o meu projeto mesmo é Fake News e Amplificação do Medo, e o da professora Karine é de novas práticas do ensino de jornalismo. Então, nós reunimos e desde 2021 nós começamos a estudar a desinformação, quer dizer, nós já vínhamos estudando desinformação, mas os alunos eles gostariam, né, de desenvolver na pesquisa entrevistas com jornalistas. Mas nós tínhamos toda uma série de problemas didáticos e de pesquisa que, devido ao pouco período de tempo que tínhamos para o desenvolvimento da iniciação científica, dificultava o processo. E aí nós decidimos criar, então, um projeto de extensão universitária, que é o podcast A Pura Verdade, né? Novas práticas jornalísticas para o combate à desinformação. Deste projeto, eu levei para o programa de pós-graduação em que eu atuo, e nós montamos o grupo de pesquisa A Pura Verdade, Investigação para o Combate à Desinformação. Então, desde 2022, nós temos esse grupo de pesquisa, continuamos com o podcast e o projeto nos dá muito prazer. E qual é o foco central, né? Trabalhar a pesquisa envolve pesquisadores, cientistas e jornalistas que atuam no enfrentamento da desinformação. Então, nós estamos acompanhando o trabalho, né, de dezenas de jornalistas, pesquisadores que estão atuando no combate à desinformação. Então, a gente traz podcast, faz uma entrevista, tem um roteiro semi-estruturado sobre essas técnicas, inclusive de atuação, de como até mesmo a tecnologia está sendo usada, né, para causar a desinformação, mas também para combatê-la, e temos processado isso, né, publicando artigos, depois os relatos da pesquisa. Maravilha. O colega que nos antecedeu, né, no painel anterior, ele falou que eu acho que uma das coisas que seria talvez a principal causa aí, né, da desinformação, quando ela não é intencional, né, que é o tempo. Né, que muitas vezes você comete um erro por uma questão de que você precisa levar a informação muito rápida ao ar e não dá tempo de fazer todas as checagens possíveis e necessárias. Esse fim de semana eu estava lendo o Ombudsman da Folha e ele conta que no dia da morte do José Celso, ao final do dia, a Folha e o grupo Folha ao todo, incluindo o site, tinham publicado 55 matérias sobre o tema em um único dia. Ou falando sobre a morte, ou falando sobre o acidente, ou falando sobre a questão do fogo, do incêndio. Então, tudo isso acabou gerando, né? Imagina o volume de informação você gerar 55 matérias num único dia sobre um tema que você tem que apurar ali na hora, né? Ninguém estava esperando, não era uma coisa
esperada, né? Foi acidental. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que seriam as ferramentas importantes aí para o jornalista na hora de trabalhar com precariedade de tempo, né? E precariedade de recursos hoje em dia, as redações tão enxutas. Posso começar, Juliana? Eu acho que, assim, a Juliana falou a idade, eu omiti essa informação, né? Mas eu estou com 56, e assim, eu acho que é uma preocupação desde que eu comecei a dar aulas, nos anos 90, o tempo sempre foi o maior inimigo do jornalista, né? Na verdade, nós lutamos contra o tempo, e aí está uma preocupação em conter os impulsos iniciais, talvez, né? A gente lidar com esse nosso grande inimigo para que nós não façamos um trabalho tão com tantas situações a serem corrigidas depois. Então, o tempo sempre foi o nosso maior inimigo. Claro que a tecnologia acelera as coisas, né? Mas nós tínhamos, se era um problema já lá atrás, quando nós não falávamos de uma realidade digital, hoje, claro, acelerou. Então, essa velocidade nós temos também de nos preocupar com ela. Mas, assim, claro, a aceleração provoca muitas consequências para o trabalho, né? Nesse ímpeto, e muitos erros, né? A gente fala assim, nossa, mas cadê os jornalistas? Quantos erros? Os textos com erros, as informações com erros, então, assim, não só conteúdo, como forma, né? E a gente fica irritado, de certa forma, mas cadê? Em que instituição estudaram esses profissionais, né? Mas é muito em função do tempo. Então, eu acho que o mecanismo é o próprio profissional ter isso em mente, ele lembrar disso sempre. Né? Eu dia entrevistando uns colegas que trabalham com rádio, disse, olha, a gente cometia erros, mas ao longo da programação a gente ia corrigindo e ficava por isso mesmo. E agora eles estavam espantados com o número de processos que têm recebido, porque eles dão a informação e eles colocam no site, né? Nas páginas das rádios. E aí, se tem uma informação equivocada, pode dar consequências, inclusive, né, jurídicas para eles. Né? Então, acho que não tenho, eu não, infelizmente, né, não tenho uma lição, mas assim, o primeiro passo é ter a consciência de que esse é um grande inimigo. O tempo é nosso grande inimigo. Nós precisamos ter isso em mente e lembrar, né, de tudo que precisamos fazer. A checagem, nem tanto a checagem da informação, mas a checagem dos itens básicos da notícia, para que a gente não cometa nenhum erro que fique muito difícil, né, reparar depois. Nós não temos mais aquele tempo, ou nós não temos mais a proteção que o próprio veículo nos dava, porque nós estamos todos, o tempo todo, online. Né? Nós vivemos na mídia, como diz Mike Deus, né? Nós vivemos, mídia life, nós vivemos na mídia, e é isso. É isso, eu queria concordar com a Mônica, né, no sentido de que esse é um fenômeno que se intensifica na internet, essa temporalidade cada vez mais acelerada, mas que ela não é propriamente nova. E essa é uma armadilha que a gente acaba caindo, né, com essa coisa do digital, de achar que é tudo novo. Inclusive, nesse projeto com o Alisson, a gente, inicialmente, o projeto que a gente submeteu, a gente vinculava as agências de checagem à ideia de inovação, sabe? E depois, participando de congressos e tal, outros pesquisadores, e a gente mesmo refletindo, a gente começou a ver que, na verdade, as agências não eram uma inovação, elas eram uma necessidade, principalmente naquele contexto, né, em que tinha tanta desinformação, elas se tornaram necessárias. E também, considerando que na maioria dos veículos, né, assim, mais corriqueiros, né, saindo daqueles veículos grandes e tal, a gente tem uma realidade de muita precarização do trabalho, né? Como a Mônica falou, não dá tempo, e aí a pessoa vai fazendo
como é que é? Trocando a roda enquanto o carro está andando, sabe? É essa questão. A questão não é um mundo ideal. O que a gente trabalha, eu acho, na agência de checagem é muito mais com o que escapa a esse mundo ideal, né? E o que é realidade, o que acaba passando, sobretudo em localidades mais sem recursos, assim, né? Quando tem uma falta de recurso. Aqui no Piauí, a gente tem, eu percebo assim, pelos alunos em sala de aula, eles falam que eles têm metas de quantas matérias eles têm que fazer por dia e tal, e eles ficam doidos que são só eles para fazer tudo, né? Social media e fotógrafo e escreve texto, isso tudo também é uma ideia que acaba deixando passar, né? Informações às vezes erradas. Mas aqui a gente tem duas iniciativas importantes, né, aqui no Piauí. A gente tem a Ecoar, que é uma agência de checagem daqui, coordenada pela Marta Alencar. Atualmente ela está fazendo doutorado na Unicinos. E tem minha colega no Departamento de Comunicação Social da UF, a professora Ana Regina Rego, que ela lidera a Rede Nacional de Combate à Desinformação. Então, são duas iniciativas importantes e necessárias, né? Uhum. A gente vive esse contexto de desinformação diariamente nos nossos meios de comunicação. Então, isso mostra que não é inovação, é necessidade, sabe? Uhum. Bom, a gente falou, né, do desafio, né, do próprio jornalista, mas tem também aquela notícia feita com o propósito de ser fake news, né, de ser desinformação. E aí tem aquele famoso dado do MIT que fala que as notícias falsas se espalham 70% vezes mais rápido, né? E aí eu queria, assim, Juliana, tem uma fórmula da fake news, assim, como você que Agradar, né, analisou Juliana? tantas. Agradar, né? Não, eu acho que não tem uma fórmula, mas tem algumas estratégias para a gente identificar, assim. E é por isso que eu acho importante, além das agências de checagem como uma iniciativa fundamental para combater as fake news, eu acho que a gente tem aí um projeto de lei, né? A gente principalmente pensar na mudança de legislação para dizer para as pessoas, olha, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque as regras, elas são importantes. Não é que elas vão censurar nada, elas só vão dizer o que pode e o que não pode. É o que acontece na sociedade. Você não pode sair na rua e agredir uma pessoa, assim como você não pode cometer crime de ódio na internet. Sabe? Estabelecer regras ali naquele ambiente digital, acho que é outra iniciativa importante. E a terceira que eu destacaria seria exatamente essa educação midiática. A gente aprender desde pequeno a identificar algumas coisas, porque é muito fácil, e aí até a pesquisa da professora Ana Regina fala sobre isso, que muitas pessoas acreditam na fake news porque condiz com o que ela pensa. Então, ela já tem uma predisposição a acreditar naquilo ali. Então, essas pessoas, muito provavelmente, elas não vão identificar, sabe? Porque elas já têm uma predisposição. Mas quem tem a dificuldade ali, quem tem a predisposição para identificar, existem algumas questões. Por exemplo, informações com uma pontuação estranha, muitos pontos de exclamação, sabe? Já recebi fake assim, qual notícia termina com 3 pontos de exclamação? Né? Cuidado também com fonte de a tia do não sei quem, e que é uma pessoa que você já nem sabe mais quem é, porque a fake ela se utiliza muito desses laços, né? Aí tem sempre a tia do conhecido do não sei quem, que aí vai espalhando. Aí, não, eu conheço a pessoa que aconteceu isso, você não sabe nem quem é. Outra questão é sempre ir no veículo de comunicação tradicional para ver se tem algo sendo dito naquele sentido, sabe? Porque é muito também comum das fakes elas utilizarem. Segundo a OMS não disse aquilo,
Então, né, não preconizou aquilo. Então, a gente tem que ter esses cuidados, mas o que vai gerar isso, né, esse cuidado? Eu acho que é educação midiática. A gente fazer isso. Eu acredito que principalmente com as crianças, né, crianças e jovens, e por que eu digo isso? Porque eu acho que eles têm muito acesso à tecnologia, mas eles nem sempre sabem usar esse filtro, sabe? E aí a gente tem visto, por exemplo, vários problemas de saúde mental e tal, porque eles acreditam fielmente que a pessoa ali cheia de filtro é aquilo ali, sabe? E o mesmo acontece com as fakes. Eles acabam muitas vezes caindo nisso. Então, é um público que me preocupa muito, e também os idosos, né, que acabam caindo em golpes. A gente teve aqui recentemente golpes nos professores aposentados e tal. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, porque às vezes a pessoa recebe, clique aqui, e você vai ganhar um benefício, aí a pessoa vai e clica. Nesse sentido de educação midiática que eu acho que a gente tem que ter como, assim, ponto zero, sabe? E aí a gente ir ensinando esses macetes, digamos assim. Agora, Mônica, as redes sociais, a tecnologia facilitou muito o passar para frente, né, a corrente. Em que medida as pessoas, são responsáveis pela fake news que ela passa para frente, né, como é que é isso? Não, ela é responsável. No A Pura Verdade, a gente entrevistou a professora Magali Cunha, ela é do Coletivo Berea, e ela fez ela falou assim, olha, gente, a gente tem que tratar, eu já vou pensar como um problema de saúde pública, tá? O dependente químico, né? A gente tem que tratar o dependente químico e assim, punir, né, atrapalhar o serviço de quem está produzindo a droga, não é isso? Então, é mais ou menos por aí. A gente tem que... mas o usuário, né, ele tem de saber que ele tem responsabilidade, ele não pode se tornar um traficante da informação, não é mesmo? Ele é um usuário, tá? Caiu, acreditou, né? Acreditou nos apelos. Eu já recebi uma mensagem assim, olha, eu sei que você não gosta, a pessoa já começa, eu sei que você não gosta disso, mas me desculpa, sabe o que é? É que eu conheço um médico, e o médico da minha família, e ele falou isso, ele falou aquilo, era para a pessoa não se vacinar. Eu falei, eu não respondi, eu não... Claro, passar para frente não iria mesmo, mas não dei mais atenção, né? Eu rompi com a pessoa. E é lamentável que isso aconteça, né? E acontece cada vez mais nos círculos mais próximos da gente. Agora, eu acabei não percebendo se eu respondi a sua pergunta, Fernanda, mas eu queria seguir aí o que a Juliana estava mencionando, né? Essa questão de a gente tem um universo de informações e a gente também se edita, né? O sujeito hoje, ele tem um oceano de informações e ele sabe cada vez mais de cada vez menos, né? Então, ele sabe muito sobre aquela informação e não sabe nada de outra. Então, a educação midiática, realmente, eu costumo dizer que eu não gosto de transferir a responsabilidade. Não, então a gente tem que educar o sujeito que recebe a informação, porque ele tem que ajudar. Não, mas nesse aspecto é fundamental. A professora Karine Vieira, que trabalha comigo, é uma agente mobilizadora de comunicação midiática, educação midiática, ela trabalha bastante com isso, e é fundamental mesmo, nesse aspecto. Embora eu fale que eu não acho que a gente deva transferir a responsabilidade para o usuário, mas sem a parceria, né? Sem o compromisso de quem recebe as informações, saber ler, né? Não é saber ler, não é ser alfabetizado, é saber compreender, observar, analisar todos os aspectos, os interesses, né? Na relação emissor-receptor, há uma lógica, há um jogo. Então, há interesses envolvidos. Então, a gente tem que deixar cada vez mais claro para a sociedade quais seriam os interesses desta fonte de informação. E ressaltar, de uma vez por todas, que o jornalista tem interesse em
propagar uma notícia, um conhecimento, uma informação. Se há, né, tem muitos, mas tem os interesses da empresa, aí o sujeito que vai receber, por meio da educação midiática, também vai saber distinguir. E não vai sair tacando pedra no jornalista por aí, agredindo o jornalista, atacando o jornalista, porque sabe que o compromisso dele, né, não é com propagar informação falsa. Claro, há bons e maus jornalistas também, não estou defendendo 100% da categoria, porque a gente sabe que há profissionais e pessoas que se dizem profissionais de imprensa, né? E nesse cenário, a gente estava, né, discutindo, inclusive a sessão anterior discutiu isso, né? Pessoas que se dizem jornalista porque têm o poder de falar, tem um canal na internet, tem um blog, administra uma página, tem contatos, né? Faz dancinha, enfim, tem audiência, e aí essa pessoa se diz jornalista. Então, a gente tem que saber filtrar. Então, e nesse aspecto, então, embora eu não goste de transferir a responsabilidade, eu acho que a Juliana tem toda a razão, a educação midiática é fundamental neste momento, as pessoas saberem discernir o que é exato e útil, né? E o que é falso, o que está sendo usado só para distraí-la ou manipulá-la. Né? Eu queria só rapidinho, só queria concordar com algo que a Mônica falou da questão dos interesses envolvidos, né? Porque a gente analisando as fakes, ficou muito claro que, assim como as notícias têm interesse, as fakes também tinham. E entre as temáticas que a gente observou, né, nas categorias, tinha uma categoria que a gente chamou de personalidades, que eram determinadas pessoas sendo atacadas. E isso ficou muito claro. O Bonner aparecia várias vezes, a Renata Vasconcelos aparecia várias vezes. Então, principalmente jornalistas e pessoas públicas com posicionamento político mais determinado, assim, como Preta Gil, Camila Pitanga, que se posicionam politicamente, essas pessoas eram muito atacadas. Então, assim como as notícias, né, têm esse interesse, as fakes também tinham. Então, é isso, né? A gente tem a educação midiática, mas, claro, uma das coisas que eu falo, e aí dialogando também com o início da minha fala, é sempre isso. Tá na dúvida? Vai num grande portal. Aí as pessoas, não, mas o jornalismo, não sei o quê. Não, mas dá uma conferida lá, que eu acho que É porque a preocupação principal é com a informação de qualidade. Né? Então, assim, se não circulou nos veículos de comunicação tradicionais, que é porque ainda não está totalmente esclarecido o fato, né? Exato. É importante, né, que a população, eu acho que de alguma maneira a pandemia fez um pouco esse favor, né, de deixar um pouco claro para o povo mais leigo, que não tem tanto contato com o mundo da comunicação como nós, né, do jornalismo, mas que para se intitular jornalismo, né, você segue uma técnica, né, de apuração, de checagem, de rechecagem, de ouvir vários lados, de ouvir especialistas, né, de falar com não apenas uma única pessoa, e que simplesmente ser um comunicador, como um influenciador, né, que se intitula, ele não tem esse compromisso, né? Ele pode sim estar falando legitimamente por um lado ou por outro, mas não como uma fonte que ouviu e analisou várias partes daquela mesma história. Sim. Então, eu acredito, não sei se vocês concordam, que a pandemia meio que mostrou isso, né? Que o jornalismo tem essa idoneidade e que, por isso, é crível, né? Por isso é fonte de se checar, né? Assim, se não está publicado nos principais veículos, tem alguma coisa muito errada nessa sua informação de última hora aí.
E não é só uma questão de técnica, né? Nós, assim, se a gente for observar 3 aspectos fundamentais de qualquer profissão, mas no caso do jornalismo isso vai ficar muito mais claro, né? O compromisso social, o aspecto social da profissão, nós temos esse compromisso. Então, o caráter ético, né? Então, o social aqui, esse caráter ético. O caráter técnico, claro, que você mencionou, a gente tem estruturas linguísticas, né? A gente tem narrativa, como a gente vai contar a história, tem um propósito daquilo. Se a gente vai reunir todas as informações logo de cara, é porque tem um propósito. Só que você falou de formato, as fake news, né? Quando começaram quando a gente começou a usar esse termo fake news, e depois os jornalistas recusam um pouco, né? Não, se é fake, não é news, se é falso, não é notícia, porque a notícia tem esse compromisso com a veracidade. Mas, então, dentro dessa técnica de produção de texto, há sim um formato. E eu falo, são fake news, porque elas usavam esse formato, essa técnica. Então, mas não é só a técnica, então tem o caráter ético, então, lá, o social que eu tinha falado, o técnico, sim, que nós estamos discutindo agora, e o estético também, né? Toda essa linguagem que nós trabalhamos. Então, gente, e aí entra desde a boa produção textual, né? A qualidade do texto. As fake news normalmente têm erros, as exclamações, erros assim, erros de pontuação, acentuação. O jornalista, claro que comete erros. Nós falamos agora há pouco do tempo, né? Muitas vezes não dá tempo, escapou um erro, né, um erro textual ali. Mas se ele vê que ele errou, nossa, ele vai se torturar e vai fazer o máximo possível para corrigir aquilo imediatamente. Então, se a notícia que chegou é falsa, ela costuma ter erro e a gente não pode deixar passar. Não vai compartilhar. Exatamente. Assim, com relação a esse ponto, eu acho que na pandemia o jornalismo foi sim muito atacado ao longo dos últimos anos, né? O jornalismo foi muito atacado, mas eu acho que isso serviu para ele se fortalecer ainda mais em todos esses aspectos que a Mônica colocou, eticamente, da linguagem, os jornalistas se uniram mais enquanto classe, de olha, vamos ajudar o colega a apurar e não ficar prejudicando a apuração do colega. A gente viu o próprio pool, né, para obtenção dos dados que o Ministério da Saúde não estava repassando, os jornalistas se uniram e fizeram disso uma iniciativa que eu acho que é histórica, sabe? E vai ficar marcada. Então, eu acho que é isso. Ao mesmo tempo que a gente foi muito atacado e deslegitimado, descredibilizado, por um outro lado, de repente, eu percebi um fortalecimento e uma união que a gente não tinha muito tempo. Inclusive, colegas assim que falavam, não assisto mais telejornais e tal, falando, não, voltei a assistir, é importante e tal. A gente teve, inclusive, um fortalecimento do jornalismo na programação, né, jornalística. A gente viu muito mais jornalismo nesse período do que antes. Então, acho que o jornalismo recobrou ali um espaço que ele estava cada vez mais perdendo. Então, eu acho que, contudo, né, tem um lado bom, um lado ruim, mas eu acho que o jornalismo se fortaleceu, conseguiu se fortalecer nisso tudo. Gente, o tema é empolgante, né? A gente vai falando, nem percebe ver o tempo passar. Nós temos 5 minutinhos, então eu vou pedir para cada uma de vocês usarem 2 minutinhos para consideração final. Que mensagem vocês gostariam de deixar aí para os nossos ouvintes? Olha, eu acho que uma coisa que nós esquecemos de falar é que a temática do evento é da inteligência artificial, né? A tecnologia, ela precisa ser usada
é ao nosso favor, né? A favor da sociedade, a nossa favor do jornalista, claro, mas assim, pensando nele e no seu compromisso com a sociedade. E então, eu acredito que nós temos que, claro, checar, da nossa formação, né, gente? O profissional precisa checar, não dá, sempre foi assim. Apuração é fundamental, porque as informações, elas custam trabalho, né? A comunicação nem sempre custa trabalho para o jornalista, ela vem pronta e é repassada. Agora, a informação, ela precisa ser investigada, ela precisa ir atrás, né? E a gente tem que lembrar da necessidade da pluralidade no jornalismo, né? Então, a gente tem de consultar múltiplas fontes, saber conhecer, cultivar essas fontes, né, para poder ter confiança nelas, e que elas não fiquem sempre sendo as mesmas, as viciadas, porque a gente percebe uma pluralidade, né? Mas, e principalmente porque o jornalismo televisivo, e daí o jornalismo televisivo até a pandemia tinha questões muito caras, né, para ele. Precisava ser uma fonte que falasse bem, que tivesse uma postura interessante no vídeo, que tivesse uma boa voz, etc, etc, etc. E aí a gente falou, peraí, nem todas as fontes são assim perfeitas, né? E aí eu ficava muito viciada naquelas fontes. Então a gente tem que ter a pluralidade de fontes. Vamos buscar divulgar isso. Então, eu acho que das minhas considerações finais, né, assim, saber utilizar a inteligência artificial no sentido de acelerar, né, o nosso trabalho, aproveitar a tecnologia para que ela acelere o nosso trabalho, mas lembrando sempre que há os interesses. A gente conversou antes, né, a Juliana até mencionou um documentário excelente da inteligência artificial ser reproduzir também, né, os hábitos, os costumes de quem a programou. Então, nós temos de lembrar isso, usar a tecnologia a favor, lembrar de valorizar a apuração 100% do tempo, né, e ter essa pluralidade de fontes, que eu acho que é fundamental. Eu acho que é isso, Mônica. Eu vou no mesmo caminho também, né? O nome do documentário é Coded Bias, da Netflix. Ele fala sobre a reprodução, né, dos preconceitos, principalmente de raça, no desenvolvimento das tecnologias de segurança, sabe? Então, isso diz muito sobre a nossa sociedade. E aí eu vou também muito concordar com a Mônica no sentido de que sempre minha primeira aula, eu dou aula de web jornalismo, né? A minha primeira aula, os alunos acham que eu vou ficar lá falando de tecnologia e tal, e eu abro o semestre com o conceito de apropriação social da tecnologia. Porque eu acho que é isso, sabe? A tecnologia, para que a gente consiga que ela seja mais benéfica para a gente possível, né? Porque a gente sabe que tem sempre o lado ruim, como eu já falei, mas para que ela seja o mais benéfica possível, a gente tem que sempre pensar na apropriação social, em como a sociedade usa aquilo, se apropria daquilo, e o jornalismo não está fora disso, né? O jornalismo também tem que pensar de que forma a tecnologia está ali para ajudar e não para atrapalhar. Eu me lembro, assim que eu cheguei aqui em Teresina, eu fiz entrevistas nas principais TVs e eles ainda estavam aprendendo muito a lidar com essa coisa dos grupos de WhatsApp, que chegavam várias sugestões de pauta e não dava conta, eles não davam conta. Então é isso. Eu acredito que hoje, 7 anos depois, já tenha uma rotina produtiva mais pensada para isso. Então, é essa questão, sabe, da gente pegar a tecnologia, mas não de forma que ela atrapalhe o nosso trabalho, mas que ela ajude a gente a fazer um jornalismo melhor. E queria agradecer a oportunidade mais uma vez. Para fechar aqui a nossa discussão, tem uma notícia que saiu hoje, que o Google, o Meta e a OpenAI, né, fizeram um acordo com o governo dos Estados Unidos para identificar conteúdos produzidos por inteligência artificial.
Então, acho que a gente está aí, não tem um caminho aí pela frente, vamos ver os próximos passos, o que vem depois. Eu queria agradecer muitíssimo a participação de vocês, estarem aqui conosco, com essa discussão super rica, e dizer que o 5º Fórum de Jornalismo Especializado, Regional e Comunitário participa da campanha Adote um Leito da Casa Hope. A Casa Hope é uma instituição que ajuda crianças e adolescentes com câncer e transplantadas. Quem quiser e puder ajudar, é só direcionar o celular no QR Code que está aparecendo aqui ao lado da tela. Gente, boa noite, muito obrigada. Boa noite, obrigada, pessoal. Obrigada, tchau.